Paz e graça, irmãos, dando continuidade a outro vídeo que falamos sobre se Jesus é realmente Deus, ou foi 100% homem, ou foi 100% Deus, ou foi metade de cada. Vamos dar continuidade agora. Bom, para mim, o mecanismo que Jesus utilizava é a propiciação de poderes celestiais. Dons, revelação. Ele sabia de informações que lá ele proibiu com veemência que alguém tentasse descobrir. Então, ele sabia, fazendo com que ele não fosse um ser humano natural, se foi 100% homem. Já na minha posição, eu vejo que quem utiliza do mecanismo espiritual precisa de um discernimento ou uma convivência com Deus, para entender como é que funciona no início espiritual. Fazendo de um homem qualquer, nós somos filhos de Deus, mas ninguém tem o poder de tomar as coisas, de criar as coisas, não é isso? O interessante é aqui uma informação importante para você que estuda outros livros. Quando Jesus, o primeiro milagre de Jesus, na nossa Bíblia atualmente, ele descreve como se fosse a transformação da água em vinho. O primeiro milagre de Jesus, na verdade, foi ele fazer uma pomba de barro, assoprar e deu vida. Então agora vamos entrar em alguns detalhes mais com veemência. A minha ignorância não me faz descartar isso. Eu não sou ignorante a tal ponto. Então o primeiro milagre que Jesus tem, referente a ele, não está descrito na Bíblia. Outra coisa que aconteceu com esse ser humano, 100% homem, ele falou aos 2 dias de nascido. Uma carta na mãe aqui. Então, vem cá, qual o ser humano que fala aos 2 dias de nascido? Qual o ser humano que faz um pássaro de barro ou qualquer outro animal, assopra e dá vida? Isso para mim comprova que é um dom espiritual, tudo bem? Ele é o Messias e algumas informações sobre o mesmo são comprobatórias de que ele utilizava outros mecanismos, ou dele ou de Deus, mas que tinha interligação. Fazer com que essa pessoa seja 100% homem, eu queria ver os feitos, particularmente, para me comprovar que um homem é possível fazer tal coisa, me faz entender que todo ser humano é capaz de dar vida dessa forma. Ou fazendo um boneco de barro, assoprando deu vida. E eu nunca vi isso acontecer com seres humanos. Mas nessa figura que estamos falando de Jesus, isso acontecia com veemência. Entendeu? Posso falar? Deve. Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado. Sim. No deserto, Satanás vai reconhecer Jesus como o Filho de Deus. Perfeito. E a primeira tentação... Satanás era o quê? Diabo. Ele reconheceu um homem que vai fazer as suas escrituras. Vamos lá. Vai lá. Através dessas 3 tentações aqui, vamos perceber que Satanás, o diabo, está tratando Jesus como homem. Primeiro, ele diz: Fome. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Esta pedra em pão. Que legal, né? Pronto. Deus tem fome? Não. 2. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque aos anjos receberam ordem ao teu respeito. Tudo bem. Pronto. Quem deu ordem ao anjo? Deus. Vamos lá. Para lançar quem? Isso só... Para guardar e amparar quem? Se Jesus se joga, Satanás sabia que o plano de redenção seria invalidado, porque Jesus deveria morrer crucificado. Sim. Então lança-te daqui. Seria um suicídio. Seria morto de fome também, né? 3. Se ele falou para 3. Tá com fome e passa Se prostrado você me adorar, te darei todo o reino dessa terra. Justo. Ora, Isso era verdade. o reino pertence a Deus. Não a terra, né? Que ele não vai se interessar por isso. Como é que Satanás vai dar o que é humano a um O que Deus? não pertence a ele, né? Como é que Satanás vai dar o poder do mundo a um Deus? Você está fazendo a credibilidade de que acredita que Jesus foi 100% Deus. Vou te explicar por quê. Não. Vamos lá. Lúcifer, o diabo, o capiroto, o 7 pele, foi lá e encontrou Quantas peles? São 7, né? Lúcifer encontrou Jesus andando pelo deserto. Jesus passava fome, sede, e à noite certamente congelava. Ele estava jejuando, né? Jejuando. E aí veio um 7 pele lá conversar com ele. Como é o nome? 7 pele. Essa é boa, né? O capiroto conversar com ele tem nome, e falar, cara, eu não sabia. Vamos lá. Vai cortar ou vai Não, vai ficar aí. Como então Jesus foi tentado. 7 Se, olha bem, eu posso agora criar na base da tradução do que foi transcrito para a nossa Bíblia. 7 pés. Se você for realmente filho de Deus,
Não vem manipular. Não tô. Você é muito inteligente. Não sou. Se você é realmente filho de Deus, faz tal coisa. Ele não fez. Ele contradisse o que Lúcifer em ação. Então, ele não é filho de Deus. Ele estava colocando a prova. Comprobatório. Se ele fizesse que ele tinha o poder disso, que era nele, que não faz dele 100% homem, só nesses detalhes, não era 100% homem, ele tinha o poder nele como filho de Deus. Só em uma fala. Ele era filho de Deus e podia utilizar o mecanismo que quisesse para fazer tais finalidades, inclusive dar ordem aos anjos. Hoje existe muito pastor que está desejando fazer isso, mas a ponto de uma entidade dizer que você é filho de Deus, que tem tais poderes, cara, me deixa muito claro que Jesus realmente não era 100% homem. Não era, porque ele tinha o poder nele reconhecido pela uma das entidades mais temidas até então, que é o próprio Lúcifer. Vê se você conhece. Um pouquinho. Então, para uma entidade te conhecer é complicado. A ponto de ele ter os superpoderes que Jesus teve, que era homem, né? Que todo homem tem que ter superpoderes. Ele podia dar dois espirituais. Desculpa, dois espirituais. Superpoderes. Todo ser humano tem poderes para isso. Tem que pedir atributos. Fala para uma pessoa que não tem discernimento espiritual. Você controla outra dimensão. Você é filho de Deus, você tem outra dimensão. E é por isso que caiu numa loucura atualmente, porque viver as coisas do passado na atualidade traz loucura para o ser humano. Aonde atualmente alguns querem comprovar a loucura que é beber sangue de serpente, dar ordem a leões, ser dono de tudo, que eu sou filho de Deus, eu tenho direito a tudo. Olha onde o mau discernimento de uma palavra de poder, que é energia, é envolvida. Todo mundo quer ser dono, pertencente, condutor de pessoas. E aí vem, a pobreza passou a ser significado de fraqueza espiritual, onde a riqueza é poder de Deus na sua vida. Se você não progride na sua vida, não é Deus. É porque você está fazendo algo de errado. E se você progride, é Deus. Então veja, a parte física humana, a parte física do que se diz, espiritualidade passou a ter outro discernimento. Por quê? Deu discernimento ao povo acreditar num livro de conto de fadas e não de conduta de salvação, faz com que isso vire loucura. Tudo, profetas e profeteiros, eles querem dizer que tem comunhão com Deus para revelar coisas na vida dos outros. Futuro. Lúcifer em momento algum falou sobre futuro. Ele não tinha poder para tal coisa. Jesus falava que ele é o caminho da salvação. Ele não entregava esse tipo de dom. A gente admitiu um dom, os seres humanos, para que fale do futuro com base em Deus. Fale dos pecados das pessoas com peso punitivo. É esse o poder que Deus deixou? Ou, para mim, agora é uma coisa que eu vivo, que Deus é o lugar onde eu quero estar e Jesus é o meio. Entendendo que a adoração de Jesus, em Jesus é favorável porque ele é um semideus ou um Deus, ou a representatividade de Deus na terra. Deus na terra. Viveu Deus na terra como homem. Não 100% homem e nem 100% Deus. Eu não consigo acreditar que um ser humano consiga fazer as coisas que Jesus fez e, porventura, da mesma forma, sem a interligação do poder de Deus nisso tudo. Se as pessoas que acreditam, tudo bem, mas eu não consigo ver que o ser humano tem a capacidade de fazer o que Jesus fez, entendendo um todo, não é só a Bíblia um conto de fada. Mesmo porque eu não vejo esses relatos tratadores. Alguém já fez algum cego enxergar? Tem um cara que fez, é um homem. Jesus. Está escrito. Um homem. A palavra homem agora no singular quer dizer... Você já viu algum cara tirar cegueira? Botar um paraplégico para andar? Eu vi a gente jogando aí os cadeirantes de um andar, que fica pior. Eu nunca vi um cadeirante de verdade andar sem um poder espiritual. Sem um poder espiritual e nem com poder espiritual. Que até agora eu não estou vendo esses milagres acontecer. Não vou nem falar de andar sobre as águas, de virar pedra em pão, se é filho de Deus. Sendo assim, você não consigo acreditar nisso. Não acredita que os apóstolos ressuscitavam os mortos? Caramba, eu leio e entendo que aquilo foi verdade. É com base na Bíblia que a gente acredita. Que o homem que não seja dotado de dons espirituais não tem essa capacidade?
O dom espiritual pertence ao homem ou a Deus? A Deus. Então, não é seu. Para Então, você ser 100% homem, você então não... você quer dizer que um homem que é dotado de dons espirituais, ele é um Deus? Eu quero dizer que um homem que utiliza dons espirituais, ele está utilizando um mecanismo à parte, transformando ele em atributos físicos. Era o que Jesus fazia, exatamente. Ele usava o mecanismo, ele é filho de Deus. Você não consegue nem querer aceitar isso. Mas a questão toda é que ele ele tinha não poder, poderia ser beneficiado. Ele já era, só o fato de ser. Não existe Jesus ter vindo à Terra como um Deus, Marcelo. Não existe. Não tem possibilidade. Todo ser humano nasce de uma cegonha. Quando vai nascer um ser humano, vem uma estrelinha guiando 3 reis magos do nada. E aí, tipo, vamos pro deserto que a gente vai te dar o GPS exato de onde vai nascer esse ser humaninho, igualzinho a todos. Ah, não, desculpa, ele vai ter uma gestação diferente, não precisa de esperma. Ah, peraí, rapidinho pra confirmar, deixa eu mandar uns anjos também. Ah, não, mas vai nascer um homem, qualquer. Ah, não, mas esse daí tinha que comprar alguns detalhes. Peraí. Como um homem qualquer, eu não posso descrever. Mas é isso. Aí vamos agora. Um homem qualquer. Quando, assim como a sua mãe não foi uma mulher qualquer. Não, mas eu não tive um milagre desse pra comprovar meu nascimento. Mas aí é que tá. Você não é o filho de Deus. Mas ele era. É por isso que eu não consigo fazer o milagre que Jesus fez. Porque só ele era. Ô, rapaz. Corta. Tá não é uma difícil, briga de não de tá quem sabe difícil, mais. tá Mas assim, difícil. estou contradizendo algumas informações para ficar legal. Mas vamos lá. Tô achando. Vai. Corta. Jesus era 100% homem, 100% Deus, ou era 50% de cada? Vocês vão responder. Não, responda aí o que você quer dizer. 100% homem. Tá dito aí, eu não acredito. Não. Vamos ver. 50% de cada. Vamos ver quantas pessoas vão concordar comigo. Quantas vão Quem concordar? ficou até agora com 2 vídeos falando disso. Ah, e tem outro detalhe que ele fala sua imagem e semelhança. Não é? Você podia utilizar esse pretexto aí também, esse contexto aí. Na verdade, ele esteve presente, né? Imagem e semelhança, No quando ele cenário fala, da criação. ele não fala igual. Se nós fôssemos iguais a Jesus, e a palavra literalmente é como se fosse espelhado, a gente trataria como semelhante, entendeu? A palavra, a tradução é como se fosse reflexo do espelho, entendeu? Sim. É como se fosse. Ele não trata dessa forma porque ele precisa sempre dizer que eu sou o que vocês não são, vocês precisam de mim. Ele, enquanto usando os artifícios do que foi feito, precisa sempre dele. Então você, e outro detalhe, ele fala para você utilizar um mecanismo que é o amor, que é o pré-espiritual, onde você consegue ter amor pelo seu próximo e ter o seu próximo como condução de amar a Deus. Não é isso? Então você utilizar o artifício de amor é uma pré-espiritualidade exercida como humano. Ele não fala, ame a Deus. Ele, muito pelo contrário, ele fala que ele conhece ao Pai e nós que não conhecemos, como podemos adorá-lo? E então ele fala assim, peraí, vocês não conhecem, eu conheço. E ele, Jesus, trata de uma forma assim, dimensionando você nessa distância e eu nessa distância. Eu conheço, eu sei o que há lá, eu sou dele. Isso não é um artifício que é humanamente possível. Eu, Marcelo, não consigo me transpor para o reino espiritual por minha vontade própria. Verdade. Entendeu? Eu preciso... E outro detalhe que ainda acrescenta também, não no argumento, mas no fato de dizer, vocês vão receber veste nova. Entendeu? E mesmo lá no céu, não é todas as pessoas que vão ver a Deus. Ele vê. O que faz dele ser um só. Tá entendendo? Muitos dos nós mesmos, não teríamos nem reino espiritual se não tivesse essa conotação. Porque agora, pense, para transformar todo ser humano em um semideus, tem que fazer pelo menos feitos como Jesus fez, não iguais aos dele, mas feitos como Jesus fez, sem mecanismo nenhum. Que aí transforma Jesus em tudo que ele fez a possibilidade humana. Quem chega mais perto a isso é a ciência. Fazendo tais coisas, estão descobertas novas. Então, para fazer um paralítico andar hoje, nos dias atuais, o celular-tronco está aí, ciência atômica está aí, em geral, que pode chegar nesse consenso daqui a alguns anos. Jesus fazia isso faz tempos atrás. Então, ele era detentor de um conhecimento su-humano. Se ele usou de qualquer artifício humano, ele já deveria ser um super-humano.
mas ele era utilizador de artifícios divinais. Eu continuo acreditando. Ele usava os mecanismos. Aí tá comprobatório, mas diga. Eu continuo acreditando que ele veio 100% homem. Essa crença. Eu acredito em conto de fadas. Bom, para salvação você não precisa disso. A gente não tem essa busca sobre quem acredita em quê. Mas fica legal a gente criar mais contexto nessa base. Se você assistiu o vídeo até agora e acha que são duas pessoas falando que não conhece, põe seu comentário aí embaixo. Agora vai ser legal. Essa foi boa. Então, se você acredita que Jesus foi 100% homem, 100% Deus ou metade de cada, vai ser legal. Você percebe que a gente não tem uma definição para ele mudar de opinião. Não somos extremistas. É trazendo as informações que conversaríamos em qualquer outro momento sobre esse assunto. Tá legal? Passamos a bola para vocês. Passamos a bola para vocês. O que Jesus foi de fato? 100% homem, 100% Deus ou 50% homem e 50% Deus? Tá aí. Que a graça e o amor de Jesus esteja sobre todos nós. Amém.